Bom, eu trago aqui mais uma questão, é uma questão do CESP, e você deve lembrar que na aula passada eu comentei que essa banca, né, o Centro de Seleção da Universidade de Brasília, ela trabalha quase sempre com questões do tipo certo e errado. Então, ela afirma uma coisa, que ela chama de item, né, esse item, e ela afirma e você analisa e vê se o que está afirmado ali está certo ou errado. E conforme seja, você marca o gabarito na letra C ou na letra E. É sempre C e E, certo e errado, certo e errado, certo e errado. Ok? Então você pega o item 8, aí tem lá no gabarito 8, C ou E. Aí você marca no C ou no E. Tá certo? Vamos ver uma dessa? Olha aí, ó. Julgue os próximos itens considerando os conectivos lógicos usuais. Tá vendo? Ó? Ele aqui, a cantoneirazinha que eu disse a vocês, ó, é a mesma coisa que o tio, não é? O CESP gosta muito de usar essa cantoneira, muito embora em 2014, 2015, ela usou bastante o tio, mas ela prefere usar de fato essa cantoneira. E que P, Q e R representam proposições lógicas simples. Então vamos julgar aí esse próximo item. Sabendo-se que para a construção da tabela verdade da proposição, olha aí como é a leitura, ó, P ou Q, se somente se, Q e R, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária, tá vendo? Para a construção da tabela verdade dessa proposição, a tabela mostrada abaixo normalmente se faz necessária. É correto afirmar que, a partir da tabela mostrada, a coluna correspondente à proposição P ou Q, se somente se, Q e R, conterá de cima para baixo e, na sequência, os seguintes elementos: V, F, 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 V, F, F, F. Ou seja, ele está dizendo, construindo essa tabela aqui, vai dar de cima para baixo aquela sequência. V, F, 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 V, F, F, F. Aí a gente vai ter que construir para poder saber, não é? E o que é que a gente vai ter que conectar? A gente vai ter que conectar o P e o Q com OU. Portanto, a gente vai ter que pensar um OU aqui, ó. P ou Q. E Q com R é I, ó. O Q vai se dividir, vai operar aqui e vai operar aqui, ó. Q e R, tá vendo? Entre Q e R vai ser I. Entenderam? E aí a gente vai pegar o resultado desse aqui com o resultado dessa aqui. E vai conectar pelo bicondicional, não é? Iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Então, ó, veja que ele não deixou espaço na tabela para você fazer isso. Tá vendo? Não deixou espaço para fazer isso. O que é que a gente faz? Eu vou fazer assim, ó. Olha que saída eu vou dar. Para na hora da prova eu não me atrapalhar, tá certo? Eu já sei que é o bicondicional. Então eu vou fazer assim, ó. Nessa coluna eu vou botar os resultados do P ou Q. E nessa aqui eu vou botar o Q e R. Tá certo? Aí no final eu boto aqui o resultado, né? O resultado final da proposição, tá certo? Porque, gente, é importante que vocês estejam olhando para P ou Q e olhando para o valor de Q e R. Não é? Às vezes o cara quer fazer de cabeça assim, ó, V com V no OU dá V, V com V no I dá V, aí V com V dá V, aí termina errando. É importante que você faça passo a passo. P ou Q, você bota os valores aqui, ó, a cada P e Q desse, ó, tá vendo? Você vai conectando pelo OU um por um aqui. E depois você faz o I entre Q e R aqui, ó, tá vendo? E anota aqui, ó. Aí depois você conecta um daqui com um daqui, um daqui com um daqui pelo bicondicional. Entenderam? Então, vamos fazer logo essa coluna do OU, para a gente não ficar mudando de conectivo. Vou fazer logo o P ou Q. Então, nesse momento agora, esqueça essa coluna aqui do R. Concentre-se aqui, ó. PQ, PQ, PQ. É o OU. Como é o OU? Como é que você gravou o OU? Isso, basta uma V que já dá V, não é? Então, ó, V ou V, V.
V ou V, V. V ou F, V. Teve V, dá V. Teve V, dá V. Teve V, dá V. Aqui não tem, nem aqui. Então, aqui dá F. Confere? Tranquilo? Muito bem. Agora, esqueça a coluna de P, porque a gente vai fazer agora Q e R. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Agora é Q com R, ó. É aqui, ó. Não é? Então, vamos lá. E o conectivo é I. Tá vendo? Eu botei aqui para você se ligar. Como é o I? Muito bem. Todas têm que ser V para o resultado ser V. Não é? Então, aqui, ó, V com V, V. V com F, não, aí dá F. Tem que ser todas V, ó. Não é o caso aqui, ó. Teve F, já melou o I, não é? Agora, V com V aqui, dá V, não é? V com F, não. F com V, não. F com F, não. Só temos todas V aqui, ó. E aqui, não é? Bateu? Muito bem. Agora, imagine que entre esse valor e esse, você tem aqui sempre o bicondicional. Entendeu como é? Eu aproveitei o próprio espaço que ele deixou aí para poder eu fazer uma parte, outra parte, e agora, olhando para os valores, processar o bicondicional. Como é o bicondicional? Isso, muito bem. Iguais da verdadeiro e diferentes da falso. Então, iguais, verdadeiro. Diferentes, falso. Diferentes, falso. Diferentes, falso. Igual, verdadeiro. Diferentes, falso. Iguais, verdadeiro. Iguais, verdadeiro. Ele disse que daria, nessa ordem, V, F, 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 V, F, F, F. Ele errou essas duas. Ó. Quer ver? Ó? As duas últimas, ele disse que daria F, F. Na verdade, as duas últimas são verdadeiras. As 6 primeiras estão corretas, mas ele disse que seria, seria nessa sequência, portanto, o gabarito dessa questão é item errado. Entenderam, não é? Como é que é essa coisa do gabarito? Digamos que aí fosse a questão 7 de uma prova. O gabarito ia estar lá. Questão 7, aí tinha uma bolinha C e uma bolinha E. Aí você vem aqui, ó, questão 7, a minha resposta é essa. Esse item está errado. Pronto, marcou aqui, ganhou a questão. Beleza? Então, gente, tá aí uma pequena amostra de como é que isso cai em concurso e espero que você tenha percebido a necessidade de você saber isso aí de cor. Não é? Não dá para você tá vacilando, nem saber isso mais ou menos. Tem que estar na ponta da língua. Como eu comparo, né? É você ir para uma prova de matemática, tem que saber as 4 operações. Não pode ficar lá. Ai, meu Deus, como é o mais. Ai, meu Deus, como é o vezes. Não pode. A multiplicação tem que saber na ponta da língua. Tá certo? É a primeira grande coisa que vocês têm que saber nessa matéria. Ok? Por isso que eu sugeri que vocês fizessem lá um resuminho, botando cada conectivo com a sua frase, para você cada vez gravar melhor. Beleza? A gente vai para um conteúdo agora bem tranquilo. Vocês vão ver que é bem fácil, é quase que um descanso, para depois a gente pegar uma parte mais pesada. Vamos lá? É a classificação das proposições compostas. Como é que a gente já viu que as proposições se classificam em simples ou compostas? Beleza. E se elas forem compostas, elas vão se classificar em... E é isso que a gente vai estudar. A classificação das proposições compostas. Ok? Olha aí, ó. Dependendo do resultado final apresentado em sua tabela verdade, as proposições compostas classificam-se em tautologias, contradições ou contingências, dependendo do resultado final da tabela. Eu vou só voltar aqui, ó, para você ver, ó. No caso aqui, ó, resultado final que ele fala é isso. Esse resultado final que a gente obteve aqui, ó, que estava de vermelho e eu burramente pintei por cima de vermelho, né? Mas é essa coluna aí, esse é o resultado final a que ele se refere, tá certo? Dependendo desse resultado, a proposição composta será uma tautologia, será uma contradição
ou será uma contingência? E como é que a gente vai saber se é uma ou outra? Vamos ver aí o conceito de cada uma delas, não é? Então, tautologia é uma proposição composta cujo valor é sempre V, independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Eu vou só dar um destaque aqui a você, ó. Sempre V. O resultado dela, da coluna final, é sempre V, independentemente da linha, ou seja, independentemente dos valores atribuídos às suas proposições simples. Nada é melhor do que um exemplo. Então, eu vou trazer aqui para você ver. Ó. Olha aí. P ou não P e Q. P ou não P e Q. Beleza? Olha aí, quantas proposições participam dessa composição? Duas proposições, né? Temos P e temos Q. Então, ó, a fase de atribuição, tá lembrado? Até aqui a gente tem as atribuições, né, de valores. De 2 em 2, ó, ainda lembra? Isso, e aqui de 1 em 1, tá vendo? E aí, na horizontal, ficam todas as possibilidades. V com V, V com F, F com V e F com F. Muito bem. Então, a partir desse traço vermelho aqui, vamos começar a fazer as operações. Veja, eu construo primeiro este I, aqui, ó, todos os seus valores, para depois eu negá-lo, não é? E só depois eu conectar essa negação do I com P, como está encomendado aqui através do OU. Tá certo? Então, a primeira coluna que eu vou construir é P e Q. Beleza? P e Q. Muito bem. No I, como é que funciona? Isso, todas têm que ser V para dar V, não é? Então, V com V dá V, ó, tá vendo? V com F dá F, F com V também, F, teve F, já melou lá o I, não é? Então, esta parte aqui, ó, de P e Q, os valores são esses, ó, não é? Mas eu quero a negação de P e Q. Eu quero isso aqui tudo trocado, não é? A negação troca os valores. Então, onde é V, você troca para F, e onde é F, você troca para V. Tá vendo? E agora sim, eu já tenho esse lado direito do meu OU. Tá aqui, ó. Tá vendo? E o lado esquerdo é P, tá aqui. Então, você vai se concentrar agora nesses valores, ó. Nesses valores daqui, dessa coluna, que são os valores de P, e nos valores dessa coluna, que são os valores de não P e Q. E a gente vai conectar esses valores a cada linha através do conectivo OU, que é o que está ali. Então, lembre aí como é o OU. Muito bem, no OU basta uma, não é? Basta uma V, que o resultado já dá V. Então, temos aqui na primeira linha V com F, V, porque basta um e tem um V aqui. Segunda linha, V com V, tem logo dois, ó, bastava um, dá V também. Terceira linha, F com V, dá V porque basta ter um V e tem esse aqui, ó. E na quarta, F com V, como tem um V aqui, dá V. Aí, olha o que aconteceu com o resultado final da composição, da proposição. A tabela verdade, a última coluna, ela é toda verdadeira. Gente, entendam a associação qual é. Eu vou apagar tudo aqui, que eu acho que você já entendeu isso aí, mas para eu fazer um comentário aqui, ó, vê. Se você atribuir esses valores a P e Q no final da V, se você atribuir esses no final da V, mas se você atribuir esses no final da V, já se for esse aqui no final da V, ou seja, o resultado é sempre verdadeiro,
independentemente das atribuições de valores que você fizer para as suas proposições simples. Era exatamente isso que estava dito lá e definido no conceito de tautologia. É uma proposição composta cujo valor é sempre verdadeiro, independentemente dos valores atribuídos às suas proposições simples. Isso, claro, para dar uma definição bonita, uma coisa formal. Se você quiser uma coisa mais simples, informal, mais aluno, né, mais linguagem da gente, aí você diz que tautologia é quando dá tudo ver. Pronto. Vai passar no concurso do mesmo jeito, não é? Tautologia é quando dá tudo ver no final. Acabou-se. Se não der tudo ver, não é tautologia. Entenderam? Então esse é um exemplo de tautologia. Entenderam isso, né? Tautologia não tem só essa aqui não. Essa aqui é só um exemplo do que é tautologia. Existem infinitas tautologias. Aqui é somente um exemplo. Aquela que a gente fez naquela outra questão, tá lembrado? Que ficava V, F, 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 V, F, F. Aquilo não é tautologia, porque para ser tautologia tem que ser todas as células verdadeiras. Entenderam? Muito bem. Próxima classificação, acompanhe. Contradição é uma proposição composta cujo valor é sempre F, independentemente dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Ou seja, do jeito que na tautologia você tem sempre V, na contradição agora é sempre F. Quando a coluna final for sempre F, a proposição será classificada como uma contradição. Vamos ver um exemplo e, mais uma vez, a oportunidade de você acompanhar uma tabela verdade, não é? Olha aí o exemplo qual é dessa vez. P, se somente se, não P. P, se e somente se, não P. Quantas proposições simples participam dessa composição? Somente uma. Cuidado para não pensar que são duas. Ó. Cuidado para não contar P como sendo uma e não P como sendo outra. Não é assim. Você tem que contar assim. Ó. Tem P? Tem. Uma. Tem Q? Não. Tem R? Não. Tem outra além de P? Não. Então só tem uma. O não P já é uma operação com aquela única P que aparece aí. Tá certo? Então, você só tem uma proposição, faz aquela continha, tá lembrado? 2 elevado a n, né? O número de proposições participantes dá 2, não é? Então, você tem aí duas linhas na tabela, verdadeiro ou falso. E essa é a coluna, né? A parte esquerda, a de atribuição dos valores. Como só é uma proposição, só são duas previsões, verdadeiro ou falso. Beleza? Então, lado esquerdo eu já tenho aqui. E agora, negação de P, eu vou construir aqui. Ó. O que é negar uma proposição? Veja aí no seu resumo. Muito bem, negar é trocar, não é? Trocar o valor. Se a proposição é V, a negação fica F. Se a proposição é F, a negação fica V. E agora a gente vai conectar esses valores, né, pelo bicondicional. V com F e depois F com V. Como é que você gravou o bicondicional? Se não gravou ainda, dê uma filadinha aí do seu resumo. Muito bem. Iguais da verdadeiro e diferentes da falso, né? Então, na primeira linha temos valores diferentes, então dá falso. Na segunda linha temos valores diferentes, então dá falso. Aí olha o que aconteceu. Essa proposição P, se e somente se, não P, tem na tabela tudo falso. Então se chama contradição. Ok? Mas isso é somente um exemplo. Está entendendo, não é? Existem quantas contradições no mundo? Infinitas contradições, infinitas tautologias. Não é? Aqui eu estou trazendo somente exemplos para vocês entenderem o que é. Como eu disse, é um conceito bem simples. Tautologia é quando dá tudo V. Contradição quando dá tudo F. Só falta uma classificação. Vê aqui, ó. Contingência é uma proposição composta cujo
valor depende dos valores lógicos atribuídos às suas proposições simples. Agora, gente, nem é tudo V e nem é tudo F. Agora depende. Depende da linha. Depende da linha. Tem linha que é V, tem linha que é F. Tem linha que dá V, tem linha que dá F. Quer ver um exemplo? Olha aí. Como é que você lê essa proposição? Se P, então não P. Não é? Vamos lá. Quantas proposições participam dessa composição? Uma, muito bem. Só P. Só tem P aí. Não tem Q, nem R, nem S, nem mais nenhuma. Só tem P. Então, só precisa da previsão de duas linhas. Verdadeiro ou falso. Igual a outra, né? Esse primeiro lado esquerdo está aqui. E para negá-la, desse lado, eu vou agora trocar todos os valores. Onde é V, eu troco para F. E onde é F, eu troco para V. Beleza? E vou agora operar esses valores de acordo com o condicional. Como é que você guardou aí o condicional? Só dá falso de V para F. Então, na primeira linha, nós temos de V para F, dá falso. Mas na segunda linha, não é de V para F, é de F para V. Então, dá verdadeiro. Então, olhe para essa tabela e veja. Ó, deu tudo verdadeiro? Não. Então, não é tautologia. Deu tudo falso? Não. Então, não é contradição. Pronto. Quando não for tautologia nem contradição, isso vai se chamar contingência. Tá certo? Contingência. Agora, uma coisa importante, gente, é vocês também não tentarem classificar essas proposições de acordo com o que vocês estiverem escutando, se a proposição vier em texto. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Vem comigo aqui atrás, na tela, que eu vou botar para você ver o perigo que é isso aí. Ó. Presta bem atenção. Ó. Imagine que a questão dissesse assim, ó. Assinale a contradição. Ok? Assinale a contradição. Letra A. Se eu estudo, então eu não estudo. Se eu estudo, então eu não estudo. Confesse, vá. Se você tivesse na prova, assinale abaixo a contradição e você pegasse na letra A, se eu estudo, então eu não estudo. Você marcaria ou não marcaria essa? Não é? Muita gente marcaria essa. Claro, Jairo, se eu estudo, então eu não estudo. Como é que pode isso? Isso está contraditório. Tá não. Quer ver que não tá? Olhe para aqui, ó. Olhe para aqui. Se eu estudo, então eu não estudo. A representação daquela frase não é exatamente assim? Se P, então não P. Imagine que eu codifiquei eu estudo como sendo proposição P. Então, se P, se eu estudo, então não P, eu não estudo. Olha aqui a tabela. Me diga, isso deu contradição? Por acaso o resultado foi tudo F? De jeito algum. Isso não é contradição, isso é uma contingência. Então, gente, o alerta que eu faço a vocês é esse. Ó. Não tentem classificar essas proposições pelo texto, pelo que você está ouvindo. Vocês estão me ouvindo falar o tempo todo isso, né? Vai ouvir o curso inteiro enquanto a gente vai nessa parte. Cuidado, gente. Essa matéria é traiçoeira. Né? Ela traz lá as frases, os textos, e você vai dar ouvido, vai processar aquilo ali e termina errando. Não faça assim. Como é que você faz? Você pega a frase que ele deu, codifica, como eu fiz aqui, se P, então não P, e faz a tabela. Aí você vai ver se ficou tudo F ou não. Tá certo? Na questão que eu trago aqui, eu vou dar uma maneira de você fazer na prática. Vamos ver?
Olha aí, ó. Uma proposição composta é tautológica quando ela é verdadeira em todas as suas possíveis interpretações. Tá vendo? Ele está conceituando o que é uma proposição tautológica ou o que é uma tautologia. Considerando essa definição, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Bom, aqui é o seguinte, ele traz P ou não P e não P e Q, P ou não P e não Q. Muito bem. Uma possibilidade era você fazer isso. P, Q. Ok? Uma possibilidade era você fazer isso. Eu vou precisar de 4, né? 4 linhas. Muito bem. Lá vai 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vê. Eu vou atribuir os valores, ó, de 2 em 2, né? Já está entendendo isso, tranquilo, né? VVFF, e aqui de 1 em 1, VF, VF, ok? E aí eu vou fazer assim, ó, eu estou vendo que eu preciso da negação de P, eu preciso da negação de Q, não é? Em todas as proposições praticamente, né? Então eu vou botar aqui já, me preparando, a negação de P, estou usando outro símbolo de propósito para vocês assimilando que tanto faz a cantoneira ou o tio, não é? Como é que fica a negação de P? Troque todos esses valores, ó. FF e VV, tá vendo? O que estava aqui em P, ó, VVFF, eu troquei, FF, VV. E agora eu vou fazer a negação de Q, ó. Ok? Ó, tá VF, VF. Troque tudo. FV, FV. Tranquilo? Aí agora eu vou fazer o seguinte, ó. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Ok? O que é que tem na letra A? Na letra A tem P ou não Q. P ou não Q. Essa é a alternativa A. Alternativa B, P e não P. É a B. C, não P e Q. Essa é a C. D, P ou não P. Letra D. E é P e não Q. Letra E. Ok? Vamos lá então construir. Letra A. P ou não Q. Aí você vai fazer assim, ó. Você vai olhar para essa aqui e essa aqui, ó. P ou não Q. Tá vendo? Concentre nessas duas colunas, ó. Aqui e aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Qual é o conectivo usado aí? Ou. Como é que funciona o ou? Pelo menos uma, ou basta uma V. Não é isso? Para dar V. Então temos aqui, ó, verdadeiro com falso. Verdadeiro, porque basta um V e tem esse. Verdadeiro com verdadeiro. Basta uma, tem logo duas. Falso com falso. Opa, aqui deu falso. E falso com verdadeiro, como tem pelo menos uma V, dá verdadeiro. Então, a letra A, por acaso, é uma tautologia? Não, tautologia tem que ser tudo V. E ela misturou V com F. A letra A, o que é? Uma contingência, não é? Ele procura pela tautologia. Então, letra A está eliminada. Entenderam como é que eu vou fazer a questão? Vou fazer a letra B, a letra C, até descobrir qual é aquela que tem toda a coluna verdadeira. Ok? Segura aí um pouquinho, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente completa essa questão.